Qual que é a sua dificuldade? O que te impede de se posicionar perante a vida e perante o outro? O quanto que você se anula. E eu vou te mostrar que você se anula mais do que você pensa. E que às vezes essa posição de estar à frente, ser uma pessoa muito aguerrida, não é necessariamente você assumir a sua própria força. Nesse vídeo, eu quero que você entenda caminhos, possibilidades para você começar a realmente assumir uma autoridade sobre si de uma forma mais responsável e de uma forma mais dinâmica enquanto protagonista. Mas antes de tudo isso, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui no meu canal. Meu nome é Matheus Pessoa, sou terapeuta holístico e vibracional e procuro trazer aqui conteúdos que vão te instigar, que vão te fazer pensar e refletir para dar algum start, algum movimento na sua vida e trazer reflexões. Ou seja, a ideia aqui é te movimentar de alguma forma. Então, esteja aberta para receber os estímulos que eu vou colocar aqui. Não concorde diretamente, não precisa concordar, nem discordar aberrantemente, pegue, reflita e compare. E é acima de tudo, valide na vida. Se na vida não se sustentar o que eu falar aqui, você pega, joga no lixo e tá tudo bem. Mas valida na vida, olha no seu dia a dia, experimenta um pouco essa nova perspectiva, as perspectivas que eu coloco aqui, tá bom? Vamos então falar sobre assumir a própria força. E aqui a gente entra num lugar bastante complexo que é a, o que que faz a gente não querer ser o protagonista da nossa vida. A gente carrega várias questões bastante complexas de feridas, de mágoas e muitas decepções com a vida. Geralmente, quando a gente se decepciona muito com as pessoas, é normal que a gente entre numa relação de desconexão com a vida, né? Em várias experiências que a gente vai sendo estimulado e a gente acaba não se conectando, a gente vai perdendo essa conexão com a vida e essa vontade de ser um protagonista. Ou também em experiências onde a gente se sente muito, isso é muito comum quando a gente vive a ferida do abandono. A ferida do abandono vem quando a gente cria uma dependência de alguém, de alguma figura ou de algum lugar. Ou seja, a gente transfere parte da nossa responsabilidade para outra pessoa. E isso começa lá na essência, já com pai e mãe, porque eles começam sim com um grau de responsabilidade a mais sobre a gente. Isso é uma parte determinante da nossa vida, isso é fato, né? Não tem como fugir disso. Tanto que a gente vê toda a base de estudo da psicologia vem muito dessas relações da infância. A psicologia convencional tem isso como base de estudo muito grande. Aqui a única diferença é que a gente bota um plus a mais nas questões de consciência, de encarnação, de outras vidas, de ancestralidade, ampliando e fazendo esse popurrí muito louco que quem me acompanha aqui sabe que é. Então, olhe bem para essa questão da dependência. E aqui, independência não é solidão. Não quero também que você saia daqui buscando ser uma pessoa simplesmente autônoma que não precisa de ninguém. Pelo contrário, todos nós precisamos de alguém. Se você está vendo esse vídeo, é porque alguma série de trabalhadores trabalhou para construir esse celular que você está utilizando, que você utiliza para ver redes sociais, e as pessoas produzem conteúdos para você consumir, como eu. Então, até para você ter o seu momento de lazer, tem outras pessoas trabalhando para isso. Não é que a gente viva independente de nada, mas a gente aprende a assumir a responsabilidade sobre aquilo que é nosso, aquilo que cabe a gente, que é em grande parte a nossa vida, a nossa consciência, a nossa mente. Então, assumir a responsabilidade sobre si. Isso a gente vê muito essa relação de dependência, por exemplo, com figuras de poder. A gente tem muitas vezes, por não conseguir resolver uma sensação de dependência, uma ausência de pai, de mãe, a gente projeta essas figuras de poder como essas figuras paternas, maternas. A gente tende a
querer esperar delas que elas supram uma necessidade emocional da gente. E muitas dessas figuras também carregam essa dor de abandono e se sentem muito queridas quando você corre para elas pedir ajuda. Ou você é a pessoa que adora ver os outros pedindo ajuda para você, que deixa um monte de gente dependente. Ah, eu empresto dinheiro porque eu sou uma pessoa boa. Ah, eu ajudo ela. Não, tudo bem, eu tô cansada aqui, mas isso é por um bem maior. Eu tô sendo caridosa, eu tô sendo uma boa pessoa. E tá constantemente doente, não tem energia para fazer suas próprias coisas, cai constantemente de cama, né? E às vezes não tem nem quem te leve no hospital. Todas aquelas pessoas que te ajudou, você pede uma carona para o hospital e ninguém te oferece. Então, aqui, você percebe como o negócio é muito mais profundo e muito mais presente na nossa vida? Então, não é do dia para a noite que você vai conseguir assumir essa força sobre si, né? Essa autoridade sobre si. Até porque grande parte das coisas, das relações de dependência que você cria, elas se sustentam por algum ganho secundário. Ou seja, o fato de eu transferir minha responsabilidade, por exemplo, para uma liderança religiosa, implica que eu não tenho que me preocupar com as minhas atitudes, porque tem alguém que zela. Eu não preciso perguntar para mim mesmo, para minha consciência, se o que eu fiz foi correto. Eu pergunto para a mãe de santo, que vai me validar porque ela quer continuar, que eu continue vendo ela como a minha salvadora. Ela vai falar: não, filha, você fez certo em gritar com aquela pessoa mesmo. Você tem que se posicionar mesmo. E você está aí criando barraco e atrelamento com um monte de gente. Então, assumir a própria força vem com assumir a responsabilidade sobre si. E isso, para isso acontecer, a gente tem que ver onde que a gente se abandona, onde que a gente faz com que o outro se abandone. Porque quando eu crio no outro uma relação de dependência comigo, eu estou desequilibrando o outro. E eu estou olhando para o outro e falando: eu não acredito que você consegue. Eu não acredito que você tenha força de resolver esse problema por conta. E, em certa forma, o outro também gosta disso. Então, assumir a própria força, muitas vezes, é se desatrelar de relações de dependência. E olhar para essas relações de um lugar muito mais nutritivo e muito mais leve. Não que você não possa ter o seu centro religioso, você não possa frequentar qualquer religião que você queira, mas que você olhe para esses lugares e que eles sejam uma parte da sua vida. Que você não precise passar por todo um processo de sofrimento só por ter que se desvencilhar deles. Que eles tenham um lugar na sua vida, mas um lugar muito mais harmônico. Não dê demais a importância para lugares para além do que elas são. Um lugar de religião, ele tem uma certa função na sua vida, mas além dessa função, você começa a criar dependências, você começa a criar atrelamentos. A mesma coisa acontece com o trabalho. Quantas pessoas projetam no seu trabalho muito mais do que deveriam, botam nele um peso muito maior do que deveriam e acabam adoecendo por isso. Então, assumir a própria força começa reconhecendo onde que você abdica dela. Então por hoje é isso, vou deixar vocês com isso refletindo onde que eu abdico da minha própria força, né? Onde que eu tiro a responsabilidade sobre mim. Porque pode parecer que é um pouco mais doloroso, mas uma coisa eu te digo com certeza, é muito mais tranquilo sustentar o resultado de uma decisão horrível, mas sendo que você sabe que foi você que tomou, você sustenta. Se você tomou pelos seus crivos e deu errado, você sustenta. E melhor ainda, você consegue aprender mais sobre aquilo. Se você tem abertura, aquilo lá te fortalece mais do que te deixa triste. Um abraço e boas vibrações.